O Flamengo vence o Botafogo e assume a liderança do Campeonato Carioca. O time venceu o Alvinegro por 1-0 com um gol de Léo Ortiz. E também vamos falar de coisas que podem atrapalhar o trabalho de Felipe Luiz ao longo do ano. Fica comigo que nesse vídeo a gente vai comentar sobre isso. Antes de qualquer coisa, deixa o teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber todas as notificações. É muito importante que você faça isso para nos ajudar a chegar à meta tão perseguida do canal, que é a de 100 mil inscritos. Sobre o jogo, foi um jogo pobre tecnicamente, um jogo pobre taticamente, apesar de muita vontade de ambos os lados, muita transpiração e pouca inspiração. O gol do Flamengo foi do Léo Ortiz, num cruzamento do Arrascaeta para a área, uma escorada do Danilo, e o Léo Ortiz chega também para chutar para o gol. O ambiente do jogo foi um ambiente de muita pegada, né? Um clássico, um ambiente permeado por muita briga, muita luta. No final até teve um entreveiro entre o Alexander Barbosa, o Gerson e o Cleiton. Os três foram expulsos do jogo. Então, houve esse problema no final do jogo, mas no decorrer do jogo, faltas normais, muita vontade, mas como eu disse antes, muita transpiração e pouca inspiração. Nem mesmo o talentoso Arrascaeta conseguiu produzir muito nesse jogo. O Arrascaeta também é um capítulo à parte que a gente pode falar mais na frente. Agora, falando de jogadores do Flamengo que produziram, de fato, a gente precisa falar do Danilo. Que partida do Danilo, né? Seguro, um zagueiro muito seguro, fazendo coberturas, indicando, sendo líder tático, fazendo ali as marcações corretas, tendo a leitura correta nas jogadas, saindo bem, construindo bem as jogadas e, claro, foi um assistente da rodada de ontem, foi o jogador que deu o passe para o Léo Ortiz fazer o gol. O Danilo é um jogador diferente, além de ser polivalente, é um jogador muito inteligente taticamente, e esse cara vai ajudar muito o Flamengo no ano de 2025. No caso do Varela, preciso fazer uma menção honrosa, não, uma grande menção a ele, porque o Varela é um jogador que é lateral direito, foi improvisado na lateral esquerda e foi muito bem. Defensivamente foi muito bem. Ofensivamente não foi tão bem quanto poderia, mas eu entendo o porquê. E aí fica a critério do Felipe Luiz decidir quando esse jogador vai subir, quando esse jogador vai guardar a linha, porque dependendo do jogador que ali estiver com ele, jogando daquele lado, na parte da frente, seja o Michael, seja o Cebolinha, eles podem ocupar o mesmo espaço e isso pode dificultar a movimentação do time. Mas claro que é início de temporada, isso ainda é uma coisa a se treinar, o time vai ganhar liga, até porque é um atleta improvisado, não vai jogar sempre ali, mas fica aí esse aviso que o Felipe Luiz precisa, quando jogar, fazer com que esses jogadores joguem com os pés trocados, eles precisam entender o espaço que vão ocupar. Claro que eu não sou ninguém para ensinar o Felipe Luiz como engendrar o time, mas é só uma percepção minha e eu acho que ele também pode ter identificado a mesma coisa. É claro que é um recorte pequeno, mas fica aí a questão. Em relação ao meio de campo, teve o De La Cruz e o Alan. Quando o Felipe escalou, eu não entendi muito. Para falar a verdade, até agora eu não estou entendendo muito também. Porque é um meio de campo, são dois volantes, né, dois médios de estatura baixa. O De La Cruz com 1,68 e o Alan com 1,73, 1,72. O time do Botafogo é um time mais alto, né? O time do Flamengo tem média aí de 1,76 e o Botafogo de 1,81. Então aí são 5, quase 6 centímetros de diferença. Isso faz diferença na hora de brigar por uma bola aérea, na hora de disputar a primeira bola. O Flamengo ganha as segundas bolas, mas a primeira bola, que é a bola do combate, para sair em transição, foi uma coisa que o Flamengo ficou devendo em momentos no meio de campo. Sobre o Arrascaeta, agora sim falando do craque do time, ficou devendo. Produziu pouco, não conseguiu se movimentar entre linhas, foi um jogador que precisou de muito apoio de alguns jogadores ali, como o Cebolinha, o próprio Juninho, mas mesmo com esses jogadores se aproximando, ele ainda assim não conseguiu fazer o seu melhor, né? O que a gente já viu, por exemplo, contra a Portuguesa.
O Arrascaeta ainda precisa fisicamente melhorar, porque o jogo dele também depende disso, se movimentar nas entrelinhas, passar mais rápido, estar mais disponível para poder receber as bolas e para chutar para o gol, por exemplo. Eu acho que ele ainda deve, nesse início de temporada, eu já esperava algo, não muito mais, mas algo mais dele. Então ele está oscilando, né? Um jogo ele faz muito bem, outro jogo ele vai mais ou menos, mas é assim mesmo, a temporada vai se desenrolar e eu acho que ele vai ajudar muito o Flamengo. Eu falei aqui do meio de campo pequeno, né? Falei aqui dos volantes pequenos, com média de altura pequena, mas preciso falar desse pequeno notável que foi o Alan. O Alan foi muito bem. Mais uma vez, é o terceiro ou quarto jogo aqui que eu venho elogiar o Alan. Por quê? Ele foi, mais uma vez, muito bem. Ele não é um volante de combate, é do primeiro combate, mas é um volante de interceptação, é um cara que acha passes cavados, acha passe em profundidade, acha lançamentos, um jogador que consegue chutar para o gol também de média distância, tem um bom chute de média distância, e é um jogador que tem uma leitura tática interessantíssima, porque proporciona ao time sair de trás com qualidade, chegar na frente também e ter aquele último passe ou aquele penúltimo passe, né, aquela pré-assistência, um refino ímpar, diria eu, no futebol até brasileiro, que tem poucos volantes que passam como o Alan passa. Então, é importante para o Flamengo ter esse jogador recuperado. Eu acho que ainda é cedo para falar em recuperação completa, mas esses jogos do Alan, já no início da temporada, já deixam, mesmo aqueles que criticavam o Alan, já deixam essas pessoas ali com a orelha em pé, falando, poxa, será que eu não critiquei esse cara por muito tempo à toa? Será que ele não pode melhorar? E o Felipe Luiz, o José Boto, tenho certeza que o elenco do Flamengo também está dando muita força para o Alan nesse momento, porque ele vem jogando muito. É claro que é o Campeonato Carioca, é um recorte pequeno, mas eu já fico feliz de ver o Alan jogando, porque é um jogador que, sem dúvidas, desses retornos, é um retorno que me agrada bastante, que é um jogador que pode ajudar o Flamengo nessa temporada de 2025, sem dúvidas. Minha questão nesse elenco do Flamengo, e aí agora eu não queria fazer uma crítica muito dura, né? Mas é uma coisa que eu já reparo, já falo há muito tempo, né? Eu falo isso desde 2022, mas em 2023 ficou muito patente, né? É a questão do Flamengo precisar de um goleiro. O Flamengo precisa buscar um outro goleiro. Cara, nenhum problema com o Matheus Cunha, não é por isso que eu acho uma pessoa ruim, é só uma opinião profissional de avaliação. Eu contei 3 jogadas onde o Matheus Cunha falhou e poderia ter prejudicado o time. Em um dos momentos, ele sai errado, demora a voltar para o gol, e aí o jogador do Botafogo chuta a bola para o gol e a bola é tirada em cima da linha pelo Danilo. Em outro momento, a bola foi tirada em cima da linha pelo Varela. Ainda em outro momento, ele demora para sair da área e quase que o jogador do Botafogo rouba a bola. Então, é um jogador que se desconecta do jogo em vários momentos, além de não ser um goleiro seguro na saída de bola, um jogador que espalma muitas bolas que são defensáveis, quando ele é o jogador que não pode ser tocado, né? O intocável na área é o goleiro, e ele não parece não entender isso em momentos cruciais do jogo. E falando em momento crucial, eu acho muito temerário que o Flamengo aposte no Matheus Cunha para ser o goleiro do Flamengo, mesmo que seja o goleiro da Copa do Brasil, mas arriscar a jogar com ele em jogos cruciais durante a temporada. Acho que é um goleiro que deve muito ainda e o Flamengo precisa buscar, na minha opinião, um goleiro. Nem que seja para não brigar com o Rossi, mas para ser um goleiro do nível melhor do que o Matheus Cunha, porque o nível, a diferença, né, do patamar do nível do Matheus Cunha para o Rossi é muito grande. E embora seja um goleiro que tenha seus méritos com os pés, que é o caso do Matheus Cunha, o Rossi também é muito bom, mas o Matheus Cunha, ele deve em outros atributos que fazem com que ele, como goleiro, seja uma peça, um elo fraco dentro desse elenco do Flamengo, na minha humilde opinião. É preciso falar também que há algumas coisas que o Felipe Luiz precisa decidir. A primeira coisa é, o elenco está ou não está fechado? Porque Alexandro,
e Ayrton Lucas se machucaram. O Vinha já está machucado há um tempo. Então o Flamengo tem 3 laterais esquerdos, mas hoje não tem nenhum. E a questão da zaga, vai buscar um zagueiro rápido ainda nessa temporada, ainda nesse início de ano, ou vai deixar para a próxima janela? A questão do lateral direito, o Wesley sendo vendido. Quem é o lateral direito do Flamengo? O Flamengo vai apostar no Varela ou vai trazer um outro lateral? A questão do meio de campo. O Flamengo vai realmente trazer um reserva para o Arrascaeta? Ou pretende jogar assim durante toda essa primeira metade do ano? E a busca de um centroavante? O Flamengo vai buscar realmente um centroavante ou as vagas para o ataque do Flamengo já estão completas? Aí as questões mais táticas. O Felipe Luiz pretende implementar esse modelo de jogo com médios, com volantes como Alan e como De La Cruz? Ou vai precisar necessariamente colocar um volante que tenha mais pegada, como Everton Araújo e o Pulgar, ou Everton e o De La Cruz, ou Everton e o Alan? Ou outro jogador que tenha essa capacidade, essa característica de ser mais físico, como o Everton? Ou se o Flamengo pensa em trazer um volante com essa característica? Eu também tenho essa questão. A parte tática do jogo do Flamengo, quando o Flamengo eventualmente jogar com 3 zagueiros, vai jogar com o Danilo, Alexandro e o zagueiro rápido? Ou pode ser Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz? Ou pode ser Alexandro, Danilo e Léo Pereira? Como pode ser feito? Como pode ser engendrado esse time? Questões um pouco mais imediatistas, como, por exemplo, como resolver a questão do Flamengo não estar conseguindo fazer tantos gols quanto poderia fazer, quanto se espera dele. O Flamengo, em clássicos contra Fluminense, contra Botafogo, não conseguiu produzir muito. Foi um time que teve poucas oportunidades. Está ficando facilmente marcável. Uma questão. A outra questão sobre isso é por que quando o Flamengo faz o gol contra o Botafogo, por exemplo, o time acaba parecendo que arrefeceu. Mas a minha opinião é que arrefeceu. Mas arrefeceu ou o time realmente recuou para que o Botafogo pudesse vir para cima e o Flamengo pudesse matar o jogo, como a gente diz da gíria do futebol, fazendo o segundo gol? São todas as dúvidas que eu tenho, você tem, qualquer um que assistir aos jogos do Flamengo e entender isso vai ter. É isso. Você concorda? Se você discorda, deixe sua opinião nos comentários. Aproveita para deixar o teu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Valeu!